Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Sábado com Maria. Volta Redonda, estão faltando 3 minutos para as 13 horas. É sempre uma alegria, um privilégio poder falar de Jesus. Desde criança, eu tive a graça de começar a saber de Jesus. Através, sobretudo, da minha mãe, através da igreja, da Assembleia de Deus, na qual a minha mãe era membro ativa, literalmente ativa, como professora de escola dominical, presidente de círculo de oração, regente de coral, professora de teologia, diretora de instituto teológico, e eu cresci naquele ambiente, escutando de Jesus, aprendendo sobre Jesus. Há 26 anos atrás, vim para a Igreja Católica. E nela chegando, descobri que eu aprendi um pouquinho assim de Jesus lá na Assembleia de Deus. Mas esse pouquinho, queridos, vocês não têm ideia do quanto foi importante, do quanto norteou a minha vida, do quanto foi lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E eu não posso, de maneira alguma, menosprezar, ridicularizar, desprestigiar aquele conhecimento religioso que tive, sobretudo a partir da minha mãe, figura que destaco nessa minha caminhada de fé. Mas estou dizendo isto porque, ao chegar na Igreja Católica, exatamente porque lá onde eu fui nascido e criado, aprendi de maneira quase que dogmática que na Igreja Católica não tinha Jesus, os católicos não liam Bíblia, não conheciam nada de Bíblia, enfim. Ao chegar à Igreja Católica, eu me surpreendi e a cada dia surpreendo-me com o quanto a Igreja Católica conhece de Bíblia, o quanto a Igreja Católica conhece de Jesus Cristo e fala de Jesus Cristo e ensina sobre Jesus Cristo e sofre por Jesus Cristo e dá a vida por Jesus Cristo, porque essa é a história da Igreja. Foram muitos os santos e santas que deram a sua vida, que derramaram o seu sangue por Jesus Cristo. Ou seja, eu precisava, está um vento gostoso aqui, eu precisava chegar à Igreja Católica para conhecer mais e mais e mais de Jesus Cristo. Então, para mim, desde a minha infância, estou há 26 anos na Igreja Católica, e quase todos os dias, todas as semanas, estou pregando, estou sendo convidado para ir a um lugar e outro, dar uma palavra, eu não deixei de falar sobre Jesus. A minha vida gira em torno de Jesus Cristo. Ele é o sol da minha vida.
Então, falar de Jesus Cristo, e quando digo falar de Jesus Cristo, eu não posso simplesmente falar de Jesus Cristo a partir de 26 anos atrás, quando vim para a Igreja Católica. Não, eu preciso olhar para aqueles anos nos quais eu não era um cristão católico. Mas, inclusive, a Bíblia que lá eu lia deve-se à Igreja Católica. De maneira opaca, a Igreja Católica, ela está lá dentro do protestantismo. Para mim, falar de Jesus é uma alegria, é uma satisfação, é um privilégio, é uma graça, e faço minhas palavras de São Paulo. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Neste sábado com Maria, olhando um pouco para a solenidade do domingo passado do batismo de Jesus, queridos, há tanta coisa para ser falada somente nesta liturgia da solenidade do batismo de Jesus. É muito, 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 muito mesmo. A cada instante, um leque de horizontes catequéticos vão aparecendo. Mas a gente não consegue falar tudo. Ano que vem, se Deus permitir, né? Lá no início do novo ano de 2026, eu vou falar um pouco mais sobre este tema, a solenidade do batismo de Jesus Cristo, o segundo domingo da Epifania, e amanhã, o terceiro domingo da Epifania. Epifania, a revelação de Jesus como Deus ao mundo, e na solenidade do batismo de Jesus, é o próprio Deus quem está dizendo, não é uma estrela que está guiando os magos para dizer, é este aqui, é ele a luz verdadeira, é ele a estrela máxima que vai guiar a humanidade. Na solenidade do batismo de Jesus, que é o segundo domingo da Epifania, é o próprio Deus quem diz, este é o meu Filho amado. Sobre ele veio o Espírito Santo. Observe lá Isaías 42, este é o meu servo, sobre ele colocarei o meu Espírito para promover a justiça, o direito entre as nações. São Pedro, na segunda leitura, lá em Atos capítulo 10, ele diz, vós bem sabeis o que aconteceu, a começar pela Judéia, pela Galiléia, com Jesus de Nazaré, após o batismo pregado por João, como ele andou pelo mundo, fazendo bem e curando os oprimidos do demônio. Ou seja, alguém sobre quem o Espírito vem, o Espírito só vem em função de uma missão. Mas voltando, saindo das leituras, primeira e segunda leitura, indo para o Evangelho, nessa leitura do Evangelho a partir de São Lucas, do batismo de Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba, e o Pai é quem diz, este é o meu Filho amado, que me agrada, que faz a minha vontade, que faz o meu querer. Escutai-o. Escutai-o. E é exatamente pegando este escutai-o de Deus
em relação a Jesus, quando do seu batismo, que eu quero associar em duas palavras, o escutaio de Maria Santíssima. Façam tudo o que ele vos disser. Ouviu, escutai-o, obedecei-o. O Shema de Israel, escuta Israel, Javé teu Deus vai falar. Fala, Senhor Javé, Israel quer te escutar. Por quê? Porque ela primeiro escutou. Ela tinha autoridade para dizer: façam tudo o que ele vos disser, o que ele vos mandar, o que ele vos ordenar, os seus ensinamentos, as suas leis, as suas ordenanças. Obedeçam. Façam como eu fiz. Façam como eu fiz. Que mistério é este, queridos? Este é o meu filho amado, em quem coloco todo o meu agrado. Escutai-o, escutai-o. Maria Santíssima, ela escutou o Pai. O Pai falou com ela e ela escutou o Pai e colocou em prática o querer, a vontade, o projeto do Pai. Maria Santíssima é o exemplo, é o modelo, é o espelho, é o protótipo máximo de quem escuta o Pai e faz a sua vontade. De alguma maneira, Maria Santíssima coloca ao lado do Pai, que diz: este é o meu filho, escutai-o. E ela diz: façam tudo o que ele vos disser. Por que não posso ignorar Maria Santíssima na minha vida de fé? Porque ela não é uma dissonância. Maria Santíssima não é um instrumento desarmônico com Jesus Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo, não. Ela está em sintonia. Ela fez do querer do Pai o seu querer, ela fez da vontade do Pai a sua vontade. O batismo de Jesus revela-nos uma palavra do Pai, uma palavra de Deus, que foi dita por Maria Santíssima nas bodas de Caná. Escutai-o. Seja o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Seja Maria Santíssima. Eles estão em comum acordo de que devamos obedecer a Jesus Cristo. Que Ele nos ajude. Que o Senhor continue, que queiramos, que continuemos a querer escutar as palavras de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, as correções de Jesus Cristo. Porque isso vai só fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada como seres humanos. Saibamos esperar as demoras de Deus, queridos.
Saibamos esperar as demoras de Deus. Não foi fácil para Maria Santíssima. Você lembra a primeira leitura? Quase 70 anos depois. Muitas pessoas haviam tombado, muitos, nada acontecendo. Estava terminando aquele período, quando aquele profeta, ele levanta-se e diz: eis o meu servo, sobre ele colocarei o meu espírito. Está chegando quase 70 anos depois, aquele profeta vai dizer: está chegando a hora da libertação, a hora da vida nova. Não pensem que eu estou com os olhos fechados, com os ouvidos tapados, com as mãos encolhidas. Não, chegou a hora de terminar este cativeiro. Queridos, até a hora do batismo de Jesus, 30 anos se haviam passado. 30 anos que colocaram Jesus na fila dos pecadores, como um homem entre os outros homens, na fila daqueles que precisavam de purificação. E Maria Santíssima acompanhando toda aquela história. Toda aquela história. Cadê o trono? Ele não se assentaria no trono de seu pai Davi? O que dele foi dito. Mas exatamente naquele dia, lá no Jordão, os céus se abrem, o Espírito do Senhor vem sobre ele e diz: este é o meu filho amado. É ele. Aprendamos com Maria Santíssima a esperar as demoras de Deus. Tenhamos a certeza que a palavra de Deus não falha, ela cumpre-se. Deus tem muitas maneiras de fazer cumprir a sua palavra, de fazer cumprir as suas promessas. Ora, se Maria Santíssima escutou a Deus, e Jesus também escutou o Pai, o que eu vos falo, eu escutei do meu Pai, Jesus disse. Escutemos aquelas pessoas que escutaram a Deus. Obedeçamos aqueles que obedeceram a Deus. Sigamos os passos daqueles que seguiram a Jesus Cristo. Que bonito! Não obstante Maria Santíssima ser mãe de Deus, ela tornou-se discípula de Deus, discípula de Jesus Cristo, discípula do seu Filho. Se tem alguém que tem todo o interesse em que as palavras de Jesus sejam ouvidas, cumpridas e obedecidas, o nome desse alguém é Maria Santíssima. Que desça sobre todos nós, sobre a minha vida, sobre a sua, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso cotidiano, sobre os desertos que enfrentamos, sobre as situações difíceis da nossa vida, as nossas longas esperas. Quantas pessoas que perdem a fé enquanto estão esperando, porque param de acreditar. Mas que desça sobre todos nós, neste sábado com Maria, sobre tudo que temos e somos, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.